Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin. Se você está enfrentando problema com lead relevante, mesmo a lead sendo através de campanha de pesquisa, e talvez inclusive o time comercial, ou você mesmo talvez que faça o teu comercial, ao receber essa lead fala, é uma campanha de pesquisa, deveria ter lead melhor, deveria ter lead mais qualificada, essa lead aqui não tem o poder aquisitivo para poder comprar a minha solução. Essa lead aqui, ela nem quer aquilo que eu estou ofertando, mas é campanha de pesquisa, não deveria estar dessa forma. Talvez, inclusive, quando a lead ela chega, ela nunca nem responda a saudação, ou seja, você não consegue nem engajar com essa lead. Nós estamos falando de leads irrelevantes. Danilo, é possível gerar lead relevante mesmo em campanha de pesquisa? Sim, e se você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja gerando essas leads irrelevantes. E aí nada pior é que nós investirmos, nós colocarmos ali o crédito, ou o nosso cliente, nós como gestores de tráfego, colocar o crédito e não ter um retorno sobre investimento, porque no final do dia, o nosso cliente ou nós mesmos, nós não queremos a geração somente da lead, nós queremos, obviamente, o faturamento que nós conseguiremos gerar com estas leads, com estes contatos. E nós só conseguiremos gerar faturamento, só conseguiremos gerar vendas se essas leads forem qualificadas, correto? Por isso, então, que eu estou gravando este conteúdo para você. Este é mais um dos 20 conteúdos que eu tenho gravado, que eu tenho disposto aqui numa playlist. Inclusive, a playlist ela está na descrição deste vídeo, ao qual nessa playlist, nesses 20 vídeos, eu tenho um objetivo de fazer com que você possa aumentar a quantidade de contatos e o segundo objetivo, fazendo com que você possa aumentar a qualidade dos contatos. Inclusive, o conteúdo de hoje, que é o 14º vídeo, sim, já são 13 vídeos na playlist, esse é o 14º. Volto a dizer, não assistiu ainda os outros 13? Clica lá na playlist que está na descrição e a partir desse momento você poderá estudar e entender o que eu disse, o que eu trouxe nos outros 13 vídeos com esses dois objetivos, aumentar a qualidade e aumentar a quantidade de leads. No conteúdo de hoje, nesse 14ª aula, nessa 14ª sacada, 14º insight hack, eu falarei para você sobre 7 possibilidades que você tem, que eu tenho, que nós temos como gestores de tráfego no Google Ads para poder aumentar a qualidade das nossas leads. Serão 7 dicas que eu trarei para você. Antes, eu só quero que você venha aqui para a tela do meu computador. Você vai observar que aqui na tela do meu computador eu tenho as aulas anteriores que eu enviei para você, que eu mostrei para você, que estão dispostas lá na nossa playlist. A importância de saber escolher as palavras-chave, entendimento de uso correto das correspondências de palavra-chave, criação de anúncios persuasivos nas diversas redes do Google, dentre várias outras. E aqui eu coloco liberado e não liberado. Na aula de hoje, no conteúdo de hoje, essa daqui, a 14ª, ó. O que fazer ao gerar muitas leads irrelevantes, mesmo usando campanha de pesquisa do Google? Eu já vou deixar aqui como liberado, tá? Liberado, porque nós iremos aprender agora o que fazer para gerar, o que fazer ao gerar muitos leads irrelevantes, mesmo usando campanha de pesquisa do Google. Então nós vamos aprender agora 7 dicas. 7 dicas práticas para que você possa aumentar a qualidade das leads. Antes, só quero trazer mais um recado para você. Caso você queira se aproximar ainda mais aqui de Mazzuchin Plus, da nossa alcateia, dos nossos hunters, tirando suas dúvidas, compartilhando seus resultados, participando do nosso networking, fazendo networking conosco, na verdade, participando de nossa alcateia, é bem simples. Tem um link na descrição também para que você possa acessar o nosso grupo no WhatsApp. E lá nós nos ajudamos, um ajuda o outro, seja através de uma pergunta ou outra que um faça mediante a performance, seja perguntas de políticas do Google, seja de Meta Ads, de LinkedIn, TikTok, enfim, os nossos assuntos centrais do nosso grupo, da Mazzuchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de alta performance marketing digital, em profissionais de vendas e tecnologia, dentro desse grupo, que ele é um grupo geral, totalmente gratuito, você não tem que pagar nada para poder participar desse grupo do WhatsApp, muito pelo contrário, inclusive o link está aqui na descrição, quando você clicar no link já entrará no nosso grupo. Lá nós discutimos sobre gestão de tráfego, nós discutimos sobre monitoramento de tráfego, nós discutimos sobre comercial e também sobre business, sobre negócios, beleza? Que é o universo que eu tenho certeza que você já está inserido. Vamos lá então, vamos para as dicas. A primeira dica que eu trarei para você, é a mais simples, inclusive é uma dica que eu já trouxe aqui durante os outros vídeos, mas que muitas vezes nós acabamos tropeçando em pedras pequenas, né?
Pedras grandes, eu enxergo aquela pedra e é mais fácil para eu poder desviar, mudar a rota, mudar o caminho. Agora, aquela pedra pequenininha, muitas vezes eu vou trupicar naquela pedra, enfim, eu posso cair. Como assim, Danilo? Me explica melhor. Quando nós falamos de campanha de pesquisa, a principal segmentação existente é a segmentação de palavra-chave. Então, se você está gerando um resultado ruim, se o teu tráfego ele está ruim, você deve analisar as suas palavras-chave. Então, o fato é que você precisa de, a nível de palavra-chave, verificar quais palavras-chave você colocou. Talvez você tenha colocado palavra-chave muito genérica, palavra-chave que não mostre claramente a intenção de consumo do consumidor. E a partir desse momento, então, você passa a ter problema. Imagina que você trabalhe, você seja, vamos imaginar, você está fazendo gestão de tráfego para você mesmo, você é um microempreendedor, você é um corretor de imóveis, e aí você colocou o termo casa. O termo que você está trabalhando é casa. Ai, não, eu acredito muito que as pessoas que digitem no Google casa, elas estão querendo comprar uma casa. Mas o termo casa, as pessoas elas podem digitar para N outras coisas, como, por exemplo, fotos de casas, vídeos de casas, podem trabalhar, podem digitar com outros termos semânticos, como, por exemplo, como fazer uma planta de uma casa, né, que já seria para uma outra área. Ou seja, você tem uma infinidade de possibilidades de tráfego genérico, que muitas vezes nós podemos chamar de tráfego ruim. E o tráfego ruim te trará duas possibilidades. Uma taxa de conversão muito baixa, significa dizer que, quando a pessoa acessar a sua página de destino, provavelmente ela não vai pedir mais informações, ou ela pode trazer, que é o conteúdo desse vídeo aqui, lead ruim, lead relevante. Imagina você que é um corretor de imóveis e a pessoa entra em contato com você falando assim, olha, eu quero saber se você cria planta baixa aqui da casa. Você não faz isso, você vende casa. Então, o que você tem que pensar em fazer sempre? Trabalhar com termos de pesquisa, com palavras-chave, que deixe clara a intenção de consumo do consumidor. Se eu quero vender casa, imagina que a casa é casa de alto padrão. Então, quais são os termos que as pessoas que vai comprar uma casa de alto padrão, elas irão digitar? Então, casa de XPTO, que é o valor, né? Por exemplo, casa de até 2 milhões. Então, pô, se você vai pagar 2 milhões, já é alguma coisa ali no início de um alto padrão. A partir desse momento, então, você já consegue ter uma filtragem, né, para a pessoa que está digitando dessa forma. Existem várias outras segmentações aqui, vamos imaginar, inclusive, se nós saíssemos um pouquinho dessa relação de palavra-chave. Quais são as regiões no Brasil onde tem o público mais elitizado? Você que é o corretor de imóveis de alto padrão. Eu tenho essa região, essa, essa. Então, você poderia segmentar somente para essas regiões se você tiver casas ali ou lançamento de apartamento, etc., dentro dessas regiões. Porque imagine que é um bairro ou uma cidade, geralmente bairros, né, mais abastados financeiramente, com poder aquisitivo maior. Então, ou seja, aqui eu já estou falando de duas segmentações que você deve prestar atenção. A primeira e a mais importante que eu estou trazendo aqui nesse conteúdo é de palavra-chave. Sempre coloque uma palavra-chave que mostre claramente a intenção de consumo do consumidor, e, se possível, mais específica. Porque se você colocar, por exemplo, comprar imóvel ou comprar casa, comprar apartamento, você que é o corretor de imóveis, funciona para você, legal. Só que se você precisa do alto padrão, você tem que pensar no quê? Como que a pessoa que está buscando um imóvel de alto padrão, ela digita? Então, é assim, a primeira fase é sair do genérico, ou seja, o termo casa, por exemplo, não faria sentido nenhum, porque pode gerar foto de casa, vídeo de casa, são termos totalmente irrelevantes que podem vir para o seu site e, obviamente, então pode gerar conversão e ser péssima, que nem eu dei no exemplo inicial do conteúdo. Depois você vai para um outro nível, é o quê? Poxa, para eu poder, então, eliminar essas pessoas que estão digitando vídeo de casa, foto de casa, como construir uma planta baixa de casa, para eu sair disso, eu então coloco um termo comprar casa. Legal, você já saiu então do primeiro aqui, já foi para um próximo nível. Só que eu trabalho só com alto padrão, então agora você tem que ir para um outro nível. Quais são os termos mais nichados ainda que esse público tende a digitar? Casa de luxo, comprar mansão? Aí você tem que analisar e fazer um estudo do que faz mais sentido para o teu público. Aqui eu estou dando exemplo de um corretor de imóveis, mas isso serve para toda e qualquer área. São 3 níveis aqui de consciência que você deve ter. Nunca trabalhar, nunca, em hipótese alguma, com muito genérico. O muito genérico, na verdade, só tem uma possibilidade para você trabalhar. Essa é a tua área de atuação, ou a área de atuação do seu cliente, ou a área geográfica ao qual ele está, não tiver tráfego nenhum. Se não tiver tráfego nenhum, 000, né? A partir desse momento, então, se você colocar um termo mais específico, um termo que nós chamamos de cauda longa, quando nós temos um termo de pesquisa que tem 3 ou mais palavras, é cauda longa. Exemplo, casa não é cauda longa, só tem uma palavra. Comprar casa não é cauda longa, porque tem comprar e tem casa.
Mas se eu colocasse, por exemplo, comprar casa em Alphaville, então eu tô falando comprar casa em Alphaville, tem 3 ou mais, a partir desse momento é cauda longa. Deu para compreender isso? Quanto mais específica, quanto mais cauda longa você tiver, long tail, você tiver uma palavra-chave, maior tende a ser a sua chance de atingir o seu público-alvo correto e fazer com que então você elimine ou reduza muito a quantidade de leads irrelevantes. E isso eu disse para você já durante os outros vídeos, durante as outras aulas. Entre essas 13 aulas anteriores eu já expliquei melhor para você. Por isso que eu nem vou aqui para o meu computador mostrar para você novamente na prática, porque é só você assistir os outros vídeos, que nos outros vídeos eu já trago sobre isso, beleza? Outro ponto importante, imagina que você colocou lá, por exemplo, comprar casa de luxo, né? Colocou um termo de cauda longa, legal. Só que aí você deixou ele amplo, existem as correspondências de palavras-chave, correspondência ampla, correspondência de frase, correspondência exata. Lembra que eu expliquei para você sobre isso? Não, Danilo, não assisti nenhum dos outros vídeos da playlist que você está citando. Então assista, porque tem uma playlist, salvo engano, deixa eu pegar aqui inclusive, qual foi essa playlist? Ó, foi a playlist, quer ver? Importante saber escolher as palavras-chave, entendimento do uso correto das correspondências. Foi o segundo vídeo. O segundo vídeo eu ensinei sobre correspondência de palavra-chave ampla, correspondência de palavra-chave de frase e correspondência exata. Ou seja, a partir desse momento que você entende como funcionam as correspondências de palavra-chave, você consegue nichar mais o teu público. Se você trabalhar com uma palavra-chave de correspondência ampla, é ampla, então uma quantidade importante de pessoas que digitarem o termo que você colocou ou termos parecidos com os quais você colocou, pode visualizar o seu anúncio. Então eu vou lhe dar um exemplo, você que é o corretor de imóveis, colocou lá comprar casa de luxo, comprar casa de luxo. Ah, agora vai vir um tráfego bom, agora vai vir um tráfego relevante, realmente quem digita comprar casa de luxo é porque é o meu público, que ótimo, legal. Só que você deixou ele amplo, você não colocou nem as aspas ao escrever comprar casa de luxo e nem colocou o colchetes, que significa o exato. Você não colocou as aspas, que é de frase, nem os colchetes que referencia a correspondência exata. A partir desse momento, então, se você só escreveu, não colocou correspondência de palavra-chave, ao escrever a sua palavra-chave, escrever o seu termo de pesquisa, você pode, por exemplo, colocando lá o comprar casa de luxo, se a pessoa digitar, por exemplo, fotos de casas de luxo, vídeos de casas de luxo, seu anúncio tende a aparecer. Mas Danilo, eu escrevi comprar casa de luxo. Sim, mas você não trabalhou com uma correspondência que limite o alcance de termos semânticos que o Google pode exibir o teu anúncio. Se a pessoa ela colocou, por exemplo, fotos de casa, no termo que você colocou, que foi casa de luxo, não tem o termo casa? A pessoa digitou fotos de casa, tem o termo casa. Na tua palavra-chave também tem casa, no seu termo também tem casa. A partir desse momento o Google pode falar, olha, ela digitou fotos de casa, tem casa. Ele colocou aqui comprar casa de luxo, tem casa também. Não, acho que faz sentido. E ele pode exibir o teu anúncio. E a partir desse momento você pode ter alguém te chamando e falando assim, não, eu queria saber se você tirar foto de casa de luxo. Você é fotógrafo para tirar foto de casa de luxo, é isso? Você vai receber um lead totalmente irrelevante, totalmente fora da curva, tá? Então, muitas vezes, principalmente no começo de uma campanha, ao trabalhar com uma estratégia de lance que não é inteligente, como um CPC otimizado, como um CPC manual, por exemplo, até um CPC otimizado também, não é inteligente você trabalhar com correspondências amplas, porque então você tem uma amplitude, uma quantidade importante de possibilidades que a pessoa lhe encontre, que não faça sentido nenhum para você. A segunda correspondência, que aí você nicha um pouco mais as possibilidades da pessoa lhe encontrar, é através da correspondência de frase, você colocando as aspas. Quando você coloca as aspas, então, aspas, comprar casa de luxo, fecha aspas, a partir desse momento, então, a pessoa ela tem que ter uma intenção de comprar uma casa de luxo. Se ela digitar, por exemplo, assim, preço casa de luxo, vai aparecer o meu anúncio? Vai aparecer, porque preço casa de luxo é semântico ao comprar casa de luxo, mas para você tá ok. Então, ou seja, você já reduziu um pouco a possibilidade da pessoa digitar um termo que não faça sentido nenhum para ti. Mas se a pessoa digitar, por exemplo, comprar planta de casa de luxo, pode ser que seu anúncio apareça, porque para o Google, como é correspondência de frase, ele vai trabalhar com a intenção de consumo do consumidor. Pô, ele tem a intenção de comprar e ele referenciou a casa de luxo. Ele só não entendeu que ele falou da planta. A partir desse momento ele pode exibir o teu anúncio.
significa dizer que para você pode vir uma lead que também é ruim. Ou seja, você poderia afunilar ainda mais, colocando abre colchetes, comprar casa de luxo, fecha colchetes. Ou seja, trabalhar com um termo exato. Então, quase que exatamente aquilo que você escreveu que a pessoa terá que escrever no Google para poder lhe encontrar. Então, foque nisso, analise se você está tendo tráfego irrelevante. Danilo, como que eu analiso se eu estou tendo tráfego irrelevante? Analise o seu relatório de termos de pesquisa. Vá em termos de pesquisa e em termos de pesquisa você conseguirá visualizar como que as pessoas estão lhe encontrando. Se as pessoas estiverem, mesmo, vamos imaginar que você está trabalhando com correspondência de frase. E aí você fala assim, não, mas eu já estou trabalhando com correspondência de frase, ou até correspondência exata, mesmo assim estou tendo lead ruim, o que eu faço? Antes de você partir para as próximas dicas que eu vou trazer para você, inclusive eu falei isso daí já nos outros vídeos, nas outras aulas, nas outras 13 aulas que eu ministrei para você, que está na playlist logo abaixo aqui na descrição do vídeo. O que você deve fazer? Analisar o teu tráfego de como que a pessoa realmente está ali encontrando. Uma coisa é você colocar a palavra-chave que você quer aparecer. Outra coisa é como realmente a pessoa ali encontra. Então vai lá em Insights e Relatórios. Do lado esquerdo, quando você acessar sua conta no Google Ads, do lado esquerdo tem lá Insights e Relatórios. Clica nele. Termos de pesquisa. A partir desse momento, então, você conseguirá visualizar exatamente como as pessoas estão lhe encontrando, estão clicando e, inclusive, elas estão pedindo mais informações. Tendo o acompanhamento de conversões instalado, você conseguirá saber exatamente o termo que a pessoa digitou no Google e que te gerou aquele contato, que te gerou aquela lead. E aí você começa a entender, poxa, esse termo aqui não faz sentido. Aí, então, nós partimos para a próxima dica, para a terceira dica. Se esse termo não faz sentido, aí você tem que negativar esse termo. Exemplo, poxa, eu recebi contato aqui de pessoas querendo comprar planta baixa de casa, querendo comprar uma planta de casa. E eu sou um corretor de imóveis imóveis de alto padrão, não vendo planta de casa. A partir desse momento, então, se você foi lá em sites e relatórios do lado esquerdo, observou termos irrelevantes, como por exemplo, planta, a pessoa digitou comprar planta casa. Então você vai lá e negativa o termo planta. Então você tem que fazer as negativações, tem que negativar constantemente. É um mantra. Diariamente você precisa de realizar negativações para que você possa qualificar o seu tráfego. Quando nós pensamos em gerar lead relevante, antes de pensar em gerar lead relevante, você tem que pensar no quê? No tráfego relevante. O tráfego relevante é que tende a fazer com que você tenha leads relevantes. Deu para compreender isso? Um desses 13 vídeos que eu mostrei para você, inclusive dá para nós pegarmos aqui. Ó. O primeiro foi importante saber escolher as palavras-chave, entendimento da correspondência de palavra-chave, criação de anúncio persuasivo, o que avaliar para que se tenha um site persuasivo, conhecendo o princípio do tripé de sucesso, entendendo diferentes formas aqui, ó. Na sexta aula, no sexto vídeo dessa playlist, eu falo para você sobre negativação de termo, mas eu explico um pouco além do que simplesmente negativar. Eu falo para você sobre as possibilidades de negativação, por exemplo, através de correspondências de palavra-chave, que é algo que tem que ficar, algo que tem que ser simples, natural para você compreender ao negativar um termo. Se você tem que negativar esse termo de forma ampla, se você tem que negativar esse termo de forma exata, ou se você tem que negativar através de frase, por intenção de consumo do consumidor. Danilo, sim, na negativação de termo você também tem as correspondências de palavra-chave que funciona diferente do que a segmentação das correspondências de palavra-chave. Então tem no vídeo, aqui eu já falei, é o sexto vídeo da playlist, eu falo sobre isso, e aí você pode aprender com mais riquezas de detalhe. E nesse vídeo eu falo, inclusive, não somente de pesquisa, mas eu ensino também a negativar termo na campanha de Performance Max, na campanha de display, mesmo não sendo display pesquisa, mas negativar os conteúdos que não são relacionados àquilo que você queira aparecer porque é a sua área de atuação. Beleza? Então eu falei para você sobre 3 dicas aqui. Falamos sobre analisar as palavras-chave, falamos sobre analisar as correspondências de palavra-chave, falamos sobre negativar as palavras-chave. Isso aqui é o básico da gestão de tráfego quando você pensa em rede de pesquisa do Google. Passando aqui, aumentando um pouco o nosso nível de comunicação. Poxa, você tem uma campanha de pesquisa, essa campanha de pesquisa, você olhou lá em sites relatórios do lado esquerdo, foi lá em termos, viu que os termos estão relevantes, aí você fala assim, meu Deus, poxa, os termos estão relevantes, realmente assim. Vamos imaginar ainda na linha do corretor de imóveis de imóveis de alto padrão. As pessoas estão ditando, comprar casa em, aí é no bairro mais nobre, comprar casa de até, aí é um X milhões, pô, um termo bom. Você analisou os termos e os termos estão bons. Tá chegando conversão para você, tá chegando lead, mas quando a lead chega, mesmo ela tendo digitado assim, por exemplo, comprar casas de até 10 milhões, mas quando a lead chega, você observa que ela nem responde a saudação,
ou é uma lead que financeiramente não é nada abastada, né? Ela digitou o termo, mas ela não tem aquele valor, né? Ela digitou comprar casa em, colocou um bairro nobre, mas ela não tem aquela disposição financeira para poder realizar aquele aporte. O que eu faço, Danilo, nesse caso? Tem algumas opções ainda. Vamos lá, então, para a nossa quarta opção. Nós podemos segmentar por público-alvo. Então, por exemplo, a pessoa ela tem que digitar, isso é um exemplo, tá? Comprar casa de luxo, mas ela também tem que estar num grupo, num público-alvo de pessoas que viajam constantemente para locais com neve. Ninguém vai ficar viajando constantemente para locais com neve se não tem poder aquisitivo, se não tem dinheiro. Nós podemos colocar públicos-alvo para que nesses públicos-alvo nós possamos acreditar que essas pessoas que estão nesses públicos-alvo têm um poder aquisitivo maior. Por exemplo, pessoas que têm formação empresarial, ligeiramente, são pessoas que em altos cargos executivos de grandes corporações ou CEOs, donos de empresas, proprietários. Então, você tende o quê aqui? A encontrar um público mais elitizado. Mas, Danilo, você está falando isso em campanha de display vídeo? Não, estou falando de campanha de pesquisa. A pessoa não apenas, ela não visualizará seu anúncio agora quando ela digitar comprar casa de luxo. Ela visualizará seu anúncio somente se ela digitar comprar casa de luxo e estiver num público-alvo mais elitizado. Ou seja, você está reduzindo o seu tráfego, você está colocando mais fricção para que a pessoa lhe encontre. Entretanto, você pode, então, encontrar pessoas que sejam mais próximos do seu público-alvo, que possa pagar por aquilo que você está ofertando. Então, se o Danilo, ele digitar comprar casa de luxo e ele não está no público, por exemplo, de formação empresarial, não vai aparecer para o Danilo, vai aparecer outros anúncios que não o seu. Agora, se o teu possível cliente que está lá no público de viajantes locais com neve e ele digitar comprar casa de luxo, ele digitou o mesmo termo que o Danilo, né? Mas para ele vai aparecer. E o Danilo não apareceu, porque o Danilo não estava no público, mas aquele seu cliente, ele estava naquele público. Deu para compreender isso? E como que eu faço isso, Danilo? Eu ensinei, inclusive, num dos nossos últimos vídeos aqui, a trabalhar com, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Aumentando qualidade de tráfego, segmentando por tipo de rede, dispositivo. Deixa eu pegar aqui. Públicos-alvo na rede de pesquisa. Na 12ª aula dessa playlist que está na descrição desse vídeo, eu falo para você sobre a segmentação de público através do tipo de segmentação, do tipo de observação, como você pode buscar um público mais elitizado, como você pode buscar um público menos elitizado, como você pode buscar um público específico. Dei o exemplo, inclusive, nesse conteúdo assim. Imagina que você tem uma loja de roupas infantis e você entende que você só queira aparecer para pais de bebês de 0 a 1 ano. Legal, então você pode segmentar somente para esse público-alvo. Então, enfim, assista a 13ª aula que você entenderá a fundo como funciona a segmentação na rede de pesquisa por públicos-alvo. Falamos de uma dica, que é relacionada à palavra-chave, falamos da segunda, que é correspondência, falamos da terceira, que é negativar a palavra-chave, falamos agora da quarta, que são públicos-alvo. Inclusive, eu dei uma de lambuja lá falando sobre a segmentação por regiões também. Quando você passa a segmentar por região geográfica, imagina que nós estejamos falando que a sua lead seja irrelevante porque tem o poder aquisitivo baixo, ou porque está vindo de um local muito distante. Então, segmenta por regiões específicas, inclusive nas configurações de campanha. Coloca que o seu anúncio só vai aparecer para as pessoas que estão fisicamente naquele local, não em qualquer outro local, somente fisicamente naquele local, e você tende já a aumentar a qualidade da sua lead. Então, nós falamos de 4 dicas, mas com mais uma de lambuja, né? Com 5 dicas aí praticamente. A outra dica, a quinta dica que eu dou para você, que também é simples e está dentro da relação de públicos-alvo, é a segmentação por ordem demográfica, que eu também falei sobre durante nossa playlist, nossas aulas anteriores. Ordem demográfica é muito importante. Eu tenho uma experiência muito grande em fazer com que, em geração de lead B2B, em geração de lead de empresa para empresa. E eu observo muito que, quando as leads elas começam em grande demanda a vir irrelevantes, essas leads, em geral, elas vêm pela ordem demográfica desconhecida. O que é o desconhecido? O que é a ordem demográfica, nesse caso, no Google? Idade, sexo, poder aquisitivo, ordem demográfica, no caso da campanha de pesquisa. E aí, quando o Google ele consegue detectar o poder aquisitivo de uma pessoa, ele vai colocar numa faixa de renda. Quando ele detecta o sexo dessa pessoa, ele vai colocar se é masculino ou feminino. Quando o Google ele detecta a idade da pessoa, ele vai colocar numa faixa de idade. Agora, quando ele não detecta, fica como desconhecida.
E o desconhecido, em geral, é quando são pessoas que não estão logadas no Google. E aí você tem N possibilidades para que o Google não tenha conseguido rastrear, para essa pessoa não estar logada, né, um Gmail, por exemplo, e a partir desse momento o Google não conseguir ter essa rastreabilidade. Por um motivo A, por um motivo B, um motivo C, que aí nós poderíamos colocar em outro vídeo, poderíamos fazer um vídeo somente para isso, né, para a gente poder detectar crawlers que estão rodando na internet, concorrentes que por vezes colocam crawler para poder ficar clicando no nosso anúncio e assim por diante, mas fato é que a maioria desse tráfego irrelevante vem do desconhecido, é quando o Google não consegue detectar. Então, quando você já elimina o desconhecido, você tem uma tendência de reduzir já o tráfego ruim. Você tem uma tendência, então, reduzindo o tráfego ruim, de aumentar o tráfego para as faixas de renda, faixas de idade e também para o sexo, que faz mais sentido para o seu negócio ou o negócio do seu cliente. Mas, porém, entretanto, todavia, mais que tudo, para que essa dica que eu estou trazendo para você do desconhecido em eliminar o mesmo faça sentido, você precisa de analisar na sua campanha. Isso é campanha por campanha, situação por situação. Como assim, Danilo? Me explica melhor. Você vai precisar de entrar lá na campanha, em públicos-alvo, desce um pouquinho a sua barra de rolagem, vai visualizar informações demográficas. Danilo, mas você não consegue me mostrar aqui? Eu já mostrei para você nas outras aulas, é só você assistir os outros vídeos, tá? Tá lá, eu já mostrei. Basicamente, então, quando você estiver na parte de informações demográficas, você tem que analisar, por exemplo, o relatório dos últimos 7 dias, 14 dias, 30 dias, quantas leads você teve pela desconhecida. Imagina que o time comercial fale para você assim, olha, todas as leads são ruins. A cada 100 leads que chega, talvez uma se salve. Então todas são ruins. É muito ruim mesmo a qualidade da lead. E aí você foi olhar lá nas informações demográficas e você viu que nos últimos 7 dias chegaram 500 leads, foram 500 leads que chegaram. Entretanto, desses 500 leads, somente 10 que vieram pelo desconhecido. A partir desse momento, então esquece o que eu falei para você aqui, porque esse desconhecido não é ele o problema principal. Talvez essas 10 que vieram por ele realmente até sejam ruins mesmo, mas nós não sabemos nesse momento. Entretanto, e as outras 490 leads que vieram? Vieram por outras faixas de renda, por outra renda detectada, por idade detectada, por sexo detectado. Então, esse não é a problemática. Por isso que é muito importante você sempre olhar o relatório e entender o que tem que ser feito no seu caso. Quando nós simplesmente olhamos um vídeo, seja no YouTube, em qualquer local, seja inclusive um e-book, não precisa de ser vídeo, e nós enxergamos alguém ensinando algo para nós, de tráfego, é muito importante que exista uma contextualização para o teu cenário. Então não é assim, por exemplo, olha, pode ir lá na sua campanha, vai lá em público-alvo e negativa o desconhecido, porque a faixa de renda desconhecida, a idade desconhecida, o sexo desconhecido é uma porcaria, vai trazer tráfego ruim para você. Não, não pode ser dessa forma, não pode ser desse jeito. E se você enxergar algum influenciador, alguém que entende ou diz entender, né, de Google Ads, ou inclusive de outro player qualquer, dizendo isso para você, olha, fique com o pé atrás. Por quê? Porque cada conta, cada campanha tem o seu histórico, então isso não pode, não é uma ciência exata. Você tem que puxar o seu relatório, entender o seu cenário e a partir desse momento aí você toma decisões, beleza? Porque o inverso pode existir também, o inverso pode acontecer. Nossa, estão vindo muitas leads boas, leads bem relevantes. Aí quando você vai olhar no relatório de ordem demográfica, o que mais está chegando é do desconhecido. Você vai pausar o desconhecido só porque o Danilo falou que ele trabalha e tem experiência, são 14 anos só de mazuquim. Não, não. É legal você aprender com um com o outro, é importante, mas é fundamental também você criar os seus próprios conceitos. É fundamental para você poder criar os seus conceitos, então, você testar. É fundamental, então, antes de você testar, analisar relatório, tá? Então, para você poder se tornar bom na área de gestão de tráfego, você tem que ser bom em puxar relatório, analisar o seu caso, o caso do teu cliente, campanha por campanha, conta por conta, e aí sim tomar as suas decisões. Mas eu não quero fugir aqui da nossa quinta dica, que é a ordem demográfica. Cuide disso. Muitas vezes, tráfego ruim vem do desconhecido ou imagina que você esteja trabalhando, vamos pegar o mesmo exemplo do corretor de casas de luxo. O que é mais fácil? Um menino, uma menina de 18 a 24 anos ter um poder aquisitivo alto ou uma pessoa já mais madura, que já passou por uma fase de construção de patrimônio? Construção de patrimônio, obviamente que essa pessoa de 18, 19, 20, 21 anos, ela pode ter herdado ou essa pessoa ela pode, enfim, ter tido já uma carreira em grande ascensão, em ascensão rápida e ter ganho muito dinheiro. Claro que tem bastante.
Mas, obviamente, você tem que ir o quê? A probabilidade. A probabilidade de uma pessoa mais madura de 30, 40, 50 anos já ter construído o seu patrimônio e a partir desse momento ser mais abastado financeiramente para comprar um imóvel de luxo, qualquer coisa, na verdade, um pouco mais caro, qualquer produto, serviço, é maior. Então, quando você estiver tendo muitas leads ruins e você observar nesse cenário, tá? Nesse cenário que eu tô falando de um poder aquisitivo maior. E você observar que tá vindo muito lead, muito contato, muita oportunidade de um público mais jovem, negativa esse público mais jovem. É aquilo que eu disse anteriormente, analisa aquilo que está acontecendo com você a nível de resultado, assim como vai no Google Ads, então eu estou falando de comercial aqui, vai no Google Ads, identificar da onde está vindo e toma decisões. Isso eu explico com mais detalhes ainda na aula ao qual eu falo sobre informações demográficas. Mas então a quinta, para nós podermos terminar a quinta dica, analise informações demográficas, isso tende a melhorar a qualidade do teu tráfego. Sexta dica, que poucos falam, mas deveriam falar mais. Você, como gestor, gestora de tráfego, deveria fazer, se você não faz, porque melhora muito, mas muito a qualidade do tráfego, que são as conversões offline. Se você trabalha com lead, o Danilo, ele não é seu público e ele pediu mais informações para você. O Google vai computar o Danilo como um contato. O fulaninho de tal é o teu público perfeito. Você bateu uma baita venda para ele, inclusive, ele é teu público perfeito, ideal, é o PCI, perfil de cliente ideal. Ele pediu mais informações para você, o Google computou ele como um contato. O peso que o Danilo tem como contato, que não é nada, não tem nada a ver com o teu público-alvo, e o fulaninho é o mesmo. O peso do Danilo e do fulaninho é o mesmo. Para o Google não sabe que o Danilo é ruim a nível de público-alvo para você e o fulaninho é muito bom. Então você tem que informar isso para o Google. Como que eu informo isso para o Google, Danilo? Através de conversões offline. Se você trabalhar com conversões offline, você pode dar uma nota para cada uma das suas leads. E ao dar uma nota para cada uma de suas leads, automaticamente você fala para o Google, para o algoritmo do Google, olha, procure mais o fulaninho. E olha, esquece esse Danilo aí. Talvez, inclusive, você faça o seguinte para o Google. Olha, Google, nem compute o contato do Danilo. Muito ruim o perfil. Tá? E isso você está treinando o algoritmo do Google. Todos os produtos da Mazuquim, a Mazuquim, a Webkin, a KimPage, a Lojaskin, que é o quê? Loja virtual, site, landing page, todas já têm uma ferramenta que quando chega um contato para o nosso cliente, automaticamente esse contato ele fica dentro de um painel e o nosso cliente ele pode dar uma nota para esse contato. E através dessa nota de X, todos os dias, na verdade, todos os dias, a X horas, o Google passa por esse sistema, pelo nosso sistema, pelo Webkin, KimPage ou Lojaskin, ele passa, recolhe as leads e aí ele computa quantos contatos vieram e a nota de cada contato que você, no caso, enfim, os clientes da Mazuquim dos produtos, eles dispõem. Porque a partir desse momento, então, eu estou treinando o algoritmo do Google. Se você não faz isso ainda, é importante que você faça. Treine o algoritmo do Google. Essa foi a nossa sexta dica. Aí eu vou para a sétima e última dica, que é o quê? Você criar relatórios ricos. Como assim, né? Criar relatório rico vai aumentar minha relevância de tráfego, minha relevância de lead. Sim, melhor, eu vou te dizer o porquê. Você tem que criar relatório rico para o time comercial, ou melhor, permitir com que o time comercial crie relatórios ricos para você. Eu estou falando aqui do modelo de acompanhamento. Você tem que trabalhar com modelo de acompanhamento nos anúncios. Ou seja, uma lead não pode chegar para o seu comercial somente com nome, telefone e e-mail. A lead ela tem que chegar, além das informações básicas, nome, telefone, e-mail, mensagem, tem que chegar qual foi a campanha que gerou aquela lead, qual foi o grupo de anúncio que gerou aquela lead, qual foi o dispositivo que gerou aquela lead. Você tem que enviar informações, porque aí depois você vai encontrando padrão. Olha só! Chegaram aqui, ela computou, a moça aqui do comercial, o moço do comercial, computou que chegaram 100 contatos. Só 10 foram relevantes, 90 foram ruins, mas os 10 vieram do mesmo grupo de anúncio. E eu tenho 10 grupos de anúncios na minha campanha. Eu vou pausar então os outros 9 para trabalhar com ele, porque ele é o que faz gerar lead bom. Você entendeu? Eu dei um exemplo só para você. Olha só, observei que no Google, o que mais converte está sendo o celular. E o melhor custo-conversão é celular. Maior taxa de conversão é celular. Mas olha o relatório comercial. Somente as leads boas que vêm é de computador.
todas aqui nessa semana que vieram por celular, que foi quase a grande maioria, foram ruins. De 100 leads que vieram aqui, 90 leads foram por celular, as 90 ruins, mas as 10 que vieram por computador foram leads boas. O que você faz então? Reduz bastante ou para de trabalhar com dispositivos móveis, se for possível. Aí tem que analisar se vai ter budget, né, se ele vai conseguir consumir o crédito, enfim. Mas dá para você entender? Então eu estou falando do modelo de acompanhamento com Value Track. Ou seja, você disponibilizar mais informações para o teu time comercial, para que o teu time comercial ele possa tomar decisões, na verdade, informar para você, para que você tome decisões não olhando só o Google Ads. Pare de olhar só o Google Ads. Analise o que o teu time comercial está dizendo. E aí você tomará decisões mais inteligentes. Se naquele grupo de anúncio, daqueles 10 que eu falei, aquele grupo de anúncio que é o que chegaram as 10 leads boas, nesse exemplo aqui, ele tivesse o custo de conversão lá nas alturas, a taxa de conversão lá embaixo, talvez, se você olhasse só o Google Ads, esse grupo de anúncios você pausaria. Aí você, tudo bem, melhoraria as suas métricas. Olha como eu sou bom. Olha minha taxa de conversão. Olha como eu sou bom, hein? Eu sou um gestor de tráfego fantástico. Eu sou o melhor do mundo aqui na gestão de tráfego no Google Ads. Olha lá o Danilo, que fala que gera tráfego já sei lá quantos anos, né? Só na Mazuquinha há 14 anos. Mostrou esses dias um relatório dele com 14% de taxa de conversão. Nessa mesma área que eu tô atuando. Olha a minha aqui, ó. Tá 30%, mais do que o dobro do que ele gerou. Só que a diferença é que você está gerando métrica de vaidade só para você. Porque quando chega a lead lá para o comercial, aquela lead ele não bate venda. E sabe o que vai acontecer com o comercial se você for um contratado, um gestor contratado? Essa empresa vai encerrar contrato com você. Porque ela contrata você, entenda isso, não para gerar lead. Ela contrata você para aumentar o faturamento para fazer venda. É o que ela contrata você para isso. O objetivo final dela é isto, é aumentar faturamento. Ela conseguir, então, pagar os colaboradores em dia, contratar mais colaborador, ela abrir a segunda loja, a segunda unidade. É para isso que ela te contrata, cara. Ou moça. É para isso. Então, fica muito próximo do time comercial. O time comercial tem que ser o seu aliado. O marketing comercial são mesclados, tá? Tem que estar juntinho ali. Tem que estar juntinho. É como se você, por exemplo, geralmente que é da área de tecnologia, gosta muito da história de Steve Jobs, gosta muito da história e gosta de ouvir e ver hoje o Elon Musk falando. Esses caras, o que eles faziam? Eles trabalhavam com design e engenharia. As empresas, de maneira geral, quase que todas, era um setor de design e um setor de engenharia. E aí, muitas vezes, o design fazia de uma forma que dificultava pra caramba pra engenharia depois poder reproduzir isso. A partir desse momento, então, o primeiro foi Steve Jobs a fazer, e falou assim, não, imagina que isso aqui é um muro, quebra esse muro, vai trabalhar junto. O design vai trabalhar em sincronia com engenharia, porque um depende do outro. É a mesma analogia que eu faço do marketing e do comercial. Um depende do outro. Se você tiver o comercial separado do marketing separado do comercial, você tem grandes problemas nos exemplos que eu dei. O marketing, ele tem que trazer informações para o comercial pega essas informações, encapsula em relatório, devolve para o marketing para poder otimizar as campanhas. Se você só olhar as suas campanhas, as suas métricas dentro do Google Ads, a tendência de você fazer bobagem, a tendência de você prejudicar o comercial, ela é enorme. No mesmo exemplo que eu dei, eram 10 grupos de anúncios, só um que estava trazendo lead relevante, mas ele era o pior resultado olhando no Google Ads. Pô, só que ele é o melhor resultado, porque o que importa no final do dia não é quantidade de lead, ou melhor, taxa de conversão e custo de conversão. O que importa de fato é, fiz venda, não fiz venda, bati minha meta de vendas, não bati minha meta de faturamento ou não bati. Fechou? Ficou claro para você? Bom, se esse conteúdo ele foi relevante para você, eu espero que você possa curtir, que você possa compartilhar. Espero que você possa fazer parte da Mazuquim Plus, tá o link na descrição. Volto a citar para você, totalmente gratuito, nosso grupo. E lá os demais, iremos trocar figurinhas com você, vamos fazer networking, que é muito importante, né? E eventualmente, inclusive, caso você queira, precise, faça sentido fazer um curso conosco na Mazuquim Plus, eu posso, por exemplo, lhe mentorar no Google Ads. Beleza? Bom, se você não for inscrita no canal ainda, se fizer sentido, se inscreva. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Estamos sempre online.